Comandante, ser CEO é uma responsabilidade enorme, é uma atividade incrível, mas eu tenho que falar pra você, não é fácil, precisa de muita dedicação. Qual que é a minha missão? É ter a visão de como eu transformo esse sonho numa realidade que ele possa tocar. Então, não é mais sorte, é meta, plano de ação e execução. Hoje a gente vai compartilhar com você 5 habilidades fundamentais que um CEO precisa ter. O que é ser bom comunicador? É levar a mensagem para o outro de forma que o outro entenda e execute correto aquilo que a mensagem está levando para ele. Aonde estão as minhas limitações? Vamos focar no que a gente é bom. Se for para fazer, vamos fazer o melhor que dá. Habilidades que fazem toda a diferença na hora de guiar a sua empresa para alcançar os seus objetivos. Fala, comandante. Aqui é Rogério Valentim, CEO do EAG. E eu sou a Roberta Antler, a líder do marketing do EAG. E esse é o Conversa de CEO. Roda a vinheta. Agora. Rô, qual é o papel do CEO numa empresa? Roberto, já respondi tantas vezes essa pergunta e eu sempre respondo, o CEO é o guardião da cultura e tal, e isso não vai mudar. Mas de verdade, na prática, para responder pros caras que vêm comigo e falam, mas o que o CEO faz? Qual que é o papel? O CEO faz a empresa atingir o processo de estratégia através de resultados. A empresa tem uma estratégia, tem um lugar onde ela quer chegar, certo? O CEO é o catalisador do processo. Então, ele monta time, divide time, traz as habilidades que tem lacuna para ser preenchida, contrata gente, demite gente, trata o orçamento. No dia a dia é isso que o CEO faz. Faz tudo isso. Então, liderança, treinamento, contrata treinamento, ajuda com o time de gestão, participa de toda a contratação, cuida do orçamento para o orçamento funcionar. Tem uma atividade principal, cuidar da cultura. Tem que sempre estar investigando. Cara, isso está na cultura, principalmente olhando para o time. Cara, junta tudo isso e faz a empresa dar o resultado que ele se comprometeu. E é isso que o CEO faz todo dia como atividade. Feito ou não? Respondi? Respondi, produção. Agora eu tô satisfeito. Aê, produção. E aí, pensando nisso, quais são as habilidades que todo CEO precisa desenvolver? Então, todo CEO seria arrogante da minha parte. Mas eu vou falar das coisas que eu acredito, né? Quando a gente estava discutindo aqui, vamos falar das coisas, eu vou falar nas coisas que eu acredito para dar os resultados que eu já consegui dar nas minhas empresas. Eventualmente, eu sou o CEO das empresas onde sou sócio. Ou já fui CEO das empresas onde sou sócio. Coincidente ou não. Coincidência ou não. Mas é o que eu gosto pra minha vida. Eu gosto de ser CEO, eu gosto da loucura do dia a dia, eu gosto de arrancar os cabelos. Pra quem acompanha a gente aí nas redes sociais, um coraçãozinho pra vocês. Eu sou um descabelado, um maluco, ando por aí gritando, converso com todo mundo, olho o número o tempo todo, sou ficcionado nos números. Então, eu trago aqui... a gente já construiu pelo menos 4 empresas que saíram do absoluto zero e ultrapassaram milhões, múltiplos 7 dígitos por ano de faturamento. Então, não é mais sorte, né? É meta, plano de ação e execução. Então, não estou sendo arrogante, estou sendo contundente. Então, por favor, não me cancelem. Produção, a gente tem que botar uma hashtag não me cancelem. Não me cancelem, por favor. Porque eu tô falando isso com respeito, com carinho. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer a gente tem que entender no que a gente é bom. Quer ver? A primeira coisa do CEO, entender o que ele é bom e o que ele não é. Que se a gente tiver aí, aqui a produção escreveu pra mim, aqui, autoconhecimento. É exatamente isso. Quando você sabe os seus limites, suas capacidades, o que você é bom, o que você não é bom, você amplifica a sua capacidade de trazer gente que te complementa. Primeiro ponto. Verdade. Então a gente tem que entender, tem que se conhecer, saber o que a gente é capaz, onde estão os nossos limites e como a gente vai trazer resultado para a empresa. Se eu não trouxer resultado para a empresa, produção, se eu não ajudar isso aqui a crescer, as pessoas abandonam, as pessoas querem estar perto de gente que é fera, que faz resultado, que cresce, que provoca o crescimento. Tô mentindo, Roberto? Ô, louco, bicho. Não é verdade? Você quer estar perto de alguém mediano, Roberto? Não, com certeza não. Você quer crescer, quer fazer coisa diferente, quer ter oportunidade na carreira, não é, produção? Então, a gente tem que buscar isso e saber onde estão os nossos limites, quem são as pessoas que nos complementam para ajudar a gente a chegar lá, é missão do CEO. Né? Tem que ter visão. Tem que ter visão. Então, são 5 coisas... Eu vou falar aqui no final, aí eu trago a escadinha. Precisa ter visão. A visão, não necessariamente... Eu não sou o cara sonhador que imagina um futuro brilhante daqui 10 anos e tal.
Mas eu tenho meu sócio é assim. Ele olha na frente, né, Romero? Ele tá sempre sonhando com um negócio diferente que a gente vai fazer, que vai arregaçar. Qual que é a minha missão? É ter a visão de como eu transformo esse sonho numa realidade que ele possa tocar. E assim a gente se complementa, desde o processo da sociedade. Transformar o sonho em realidade. Essa é uma habilidade. É esse tipo de visão que eu acho. Não dá para ser nenhum tipo de líder sem dominar comunicação. A gente tem que garantir... Roberta, base da comunicação. Nós somos formados em comunicação social. Base da comunicação, né? O que é? O que é a base? O arrozinho com feijão. A gente tem um emissor da informação, a gente tem um meio pelo qual a informação é transmitida e a gente tem o receptor. A responsabilidade da comunicação, comandante, anota essa, é sempre de quem está emitindo a comunicação. E de quem está falando. De quem está falando, escrevendo, mimicando, comunicando. Não importa como você está emitindo essa comunicação, é responsabilidade minha fazer que a Roberta tenha entendido. Não adianta a gente falar assim, a Roberta não entende nada do que eu falo. Então é você que está falando errado. Você tem que falar de um jeito que a Roberta entenda e consiga produzir o processo. E se assegure que a pessoa entendeu, né? Conferir que isso. Então você tem que ter habilidade. Tem que ter habilidades de liderança. Olha, eu não sei exatamente o número do capítulo, mas vou pedir para a produção colocar aqui, ó. A gente tem um capítulo do Conversa CEO falando tudo sobre liderança. Volta lá, dá uma observada, mas tem que ter habilidades de liderança, de vender o sonho, de se comunicar bem com o time, levar o time junto com você para onde você quer chegar. E como eu falei desde o começo, né, montar esse time. Cara, e tem que ter garra, tem que ter força. Eu adoro uns malucos, eu trago um monte de maluco. Né? Tem que ter vontade, acordar de manhã e falar, vou lá hoje pôr pra derreter, porque é pra isso que eu nasci, é isso que eu vou fazer. Tem que amar o que faz, tem que ter garra. Se vai fazer, que diferença faz fazer mal feito ou bem feito, chegar lá com vontade ou chegar, céus, vida. Isso não vai mudar. Problema todo mundo tem, a gente vai ter, a empresa é um sobe, é um desce, é um vai, e a gente enfrenta os desafios, e a gente se joga na fogueira para tentar mostrar que a gente pode ser melhor ainda, e a gente arrisca fazer coisa diferente, e bate a cabeça, e levanta, e cai no chão. E acerta, e aprende. Mas o importante é a gente estar progredindo. Isso que tu falou, eu gosto muito, Rô, porque fazer mal feito e fazer bem feito... Dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Então vamos fazer bem feito? Vamos fazer logo de uma vez bem feito. Então vamos lá, eu falei 5 aqui, ó, eu tenho minha colinha aqui. Então, ó, no meu ponto de vista, tá? Eu quero deixar isso claro pra depois eu não ser cancelado e falar assim, mas você não colocou tal coisa, né? A gente não tem um tempo aqui pra falar de todas as habilidades que eu acredito. Nossa, tem milhões, né? A gente lê muito aqui, estuda muito. Tem um monte de coisa que pode ser complementar aqui, mas... Quando a gente falou de fazer esse episódio aqui, a gente escolheu as 5. Então, eu escolhi as 5 sobre o meu ponto de vista do que eu fiz que deu certo pra mim. Então, aqui, ó. Visão, autoconhecimento, comunicação, liderança e garra. Se a produção... Na edição lá, editor, coloca escritinho na hora que a gente fala aqui, esses 5 pontos aqui, ó. Pra mim, deu certo, Roberta. Eu agi dessa forma e dei foco nessas 5. Claro que tem outras coisas que a gente faz, né? Mas eu dando foco nessas 5 aqui, eu consegui fazer 4 vezes. Tem muitas coisas que tu eu acho que você vai conseguir fazer um monte também. Exato. Tem muitas coisas que tu faz que tem muito da tua personalidade, tem muito das tuas do teu chá, né? Das tuas habilidades, do teu conhecimento, das tuas atitudes. Né? Exatamente. Mas é interessante que a gente tenha desse norte pra quem tá nos assistindo. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles? Vamos lá. Vamos começar com a visão, que foi por onde tu começou? Foi onde eu comecei. Então... eu fiz uma introdução ali, né? A visão do ponto de vista, a visão desta estratégia do que a empresa quer ser, o que ela vai fazer e tal. Como que a gente vai fazer? Eu preciso de uma visão, não da visão do sonho, a visão do ponto de vista da perspectiva de realidade. Quer ver uma coisa legal? Um tempo atrás, a gente ia montar um call center para fazer um atendimento de seguradoras na Luma. Aí é o sonho do Marcelo, a gente vai ter um call center, esse call center vai atender porque a locadora tem X problema, não sei o que e tal. Essa é a visão dele. A minha visão eu vou levar tantos dias para encomendar a paia, para fazer não sei o que. A gente tem que ter o programa de atendimento X, o telefonema, eu vou treinar as pessoas dessa forma, o processo de contratação vai ser assim, a gente vai ter que criar 2 períodos, porque isso pode ser 6, pode ser 8... Ele sonhando que a gente ia resolver o problema e como resolve, e eu sonhando como eu ia pegar aquele sonho e num longo prazo, o que a gente vai ter como resultado, e no curto prazo, o que eu tenho que fazer em ritmo de transformação para entregar
Conseguir representar, você conseguiu ver a gente fazendo. É transmutar o sonho mesmo, é isso aí. Né? É pensar em como que ele vai ser aplicável. Porque, em geral, quando a gente tá conversando com as pessoas, eu não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas quando a gente fala de visão, parece que só existe a visão do ponto de vista do sonho. O visionário é o cara que pensou em fazer o iPhone. O visionário é o cara que transformou uma garagem de biblioteca de livros na maior empresa de... Sei lá se hoje a Amazon se considera uma empresa de logística, um marketplace, o que exatamente, mas a maior do mundo, né? Sim, num grande varejo. Não é só isso, né? Existe visão para resolver coisas que estão aqui no nosso dia a dia, perto da gente e tal, que tem a visão do sonho e tem a visão do transformar na realidade no dia a dia. Então, como CEO... Como qualidade CEO, acho que a gente tem que ter esse processo de visão de fazer na realidade. Porque imagina se a gente tivesse só o cara sonhando. Também o cara só sonhando, ele não transforma a realidade. E como é que tu desenvolveu essa visão? Esse processo teu de visão? Porque tu já foi um grande sonhador também. Em algum momento tu conseguiu desenvolver essa habilidade. Deixa eu tentar explicar, mas eu acho que desde pequeno, eu tinha sonhos daquele lance de sonhos de criança. Quero ser astronauta. Eu quero ser astronauta, bombeiro. Quero ser isso, quero aquilo. Aí depois, esse lance do sonho vira, eu quero aproveitar oportunidades. E aí, quando eu comecei a trabalhar, ficou claro pra mim, olha que interessante, que eu queria mandar na porra toda. Foi a tua primeira epifania? Foi a minha primeira epifania. A minha visão era que eu queria ter poder. E aí... Não precisa ser pejorativo a forma desejar poder, mas ter o poder de fazer as coisas acontecer. Esse virou o meu sonho. Não, ambição então, é uma coisa legal. Eu não tenho mais aquele sonho, eu quero ser médico, eu quero ser advogado e tal. Sabe qual que é o meu sonho hoje? Eu quero fazer empresas virarem empresas milionárias. E o último case da minha vida não vai ser o EAG. Eu acho que a gente ainda vai fazer outras empresas. E no meio disso, a gente tá ajudando os empresários. Então, hoje o meu sonho é pegar e transformar a realidade. E eu acho que de tanto ficar pensando, como que eu pego isso que o cara imaginou? Eu gosto muito de saber como as coisas funcionam, como que elas foram construídas. Eu tenho um amigo que é engenheiro automobilista. E aí, quando eu vejo uma peça, que eu não sei como a peça foi produzida, eu ligo pra ele. Ale, como que é o negócio quando a gente vai produzir? Ele manja muito de materiais e tal. E aí ele fala, essa peça é feita em 5 processos. A panela, por exemplo, tem panela que é feita fundida e que é feita prensada, né? Então é um processo de 5 prensagens. Aí ele me explica como que faz, como que é o torno, como que é a fresa e tal, e por que ela é feita em 5 prensagens e tal. E eu entendo como as coisas funcionam. Por isso eu acho que eu acabei desenvolvendo o lance de ver o sonho e pensar... quando você me conta uma coisa que você tá sonhando da sua vida, eu penso, se eu fosse fazer no seu lugar, eu faria dessa forma. Como é que eu vou operacionalizar isso? Exatamente isso. Virou natural, de tanto fazer, virou natural. Mas então, Rogério, é correto dizer que a curiosidade demais. que te desenvolveu essa visão. Demais. Porque daí, pra quem tá nos ouvindo, quem tá nos assistindo, fica pensando, né? Eu quero ter essa visão, eu quero ser CEO. Eu quero ter essa visão. Todo empresário que eu conheço é curioso, mas tem uns que são mais. Tem o tio Aves, que é um empresário lá de São Bernardo. E sair com ele era cômico, porque eu não sei quem que é mais curioso, eu ou ele. Se a gente entrar numa conversa, não tem resposta na conversa, só tem pergunta. Como é que funciona? É uma barata. Como é que é isso? Como é que é aquilo? Mas por que nesse negócio é assim? Mas por que assado? E não sei o quê. Essa curiosidade, essa vontade de saber como as coisas funcionam, buscar respostas, me aguçou o lance de, poxa, se eu fosse fazer, eu ia fazer dessa forma. Comandante, se você quer levar a sua empresa para o próximo nível, essa mudança tem que começar por você. Você tem que adquirir habilidades, conhecimentos que você ainda não tem. E o Programa EAG é um programa completo que vai ajudar você com isso. Já são mais de 7 mil empresários que confiaram na gente, investiram no programa e já estão colhendo resultados positivos com isso. Além de não perderem as noites de sono apagando incêndio na empresa, estão tendo mais tempo para passar com a família. Olha que maravilha. Então eu vou te convidar a se inscrever aqui no link da descrição desse vídeo e vir falar com o meu time para fazer parte do programa EAG você também. EAG tem que fazer. E aí, então, beleza. Visão está ligada à curiosidade. Matamos essa charada. Acredito que sim. Né? Para ti, pelo menos, funcionou bem assim, né? E o autoconhecimento? Como é que tu desenvolveu isso? Porque aí a gente pega num ponto que às vezes é delicado para algumas pessoas, né? Autoconhecimento, para mim, começou
do seguinte lance. Com a minha mãe, era na porrada. Não tinha boi. Beijo, mãe. Mãe, eu te amo, mas foi foda. Pô, põe um pi aí, produção. Mas com a minha mãe não tinha... Minha mãe não aceitava mais ou menos. Foi com a minha mãe. Eu vejo o ferro, né? Eu não falo, o ferro é forjado com fogo e porrada. Com a tua mãe que tu aprendeu que fazer assim, mal feito, bem feito, dava o mesmo trabalho. E, na verdade, fazer bem feito dava bem menos trabalho. Porque quando eu fazia mal feito, apanhava e tinha que fazer bem feito. 3 etapas. É verdade. Fazendo bem feito, eu só fazia bem feito. Eu evitava fazer de novo e a surra. Então era muito mais fácil fazer bem feito. E com a minha mãe era o seguinte, a minha mãe, ela ensinou pra mim que pra ser alguém na vida a gente tinha que estudar. E aí eu fui transformando, ressignificando estudar na cabeça. Então, estudar na época da minha mãe era uma oportunidade de ir pra escola, tirar boas notas, se formar na faculdade. Imagina, na geração da minha mãe as pessoas não se formavam na faculdade, né? Hoje eu vejo uma geração aí que tá pensando se vai fazer faculdade vai valer a pena ou não. Na minha concepção, eu acho que isso gera muitas oportunidades. Então, eu aprendi que estudar leva você ao autoconhecimento. E, sabe, a gente fala isso aqui muitas vezes, mas eu ainda não... Eu vou achar uma analogia mais legal do que essa, sabe? Você lê um livro, aí pula na água e sabe nadar? Não é isso que vai acontecer. Mas talvez, quando você lê o livro, pula na água, você vai descobrir que você tem uma limitação quanto a nadar. E aí você começa a se conhecer. É a teoria e a prática. Aonde estão as minhas limitações? E eu defendo um processo de que vamos focar no que a gente é bom. A gente não precisa ser bom em tudo. Eu acho que é um desgaste emocional, mental e físico. Eu acho que se a gente se conhece, a gente entende a nossa limitação e foca onde a gente realmente é bom, a gente produz resultado com o que a gente é bom, junto de pessoas que são boas naquilo que a gente não é bom. Por isso eu vivo falando assim, eu não sei como seria a minha vida sem time. Eu não seria eu empresário por nada. Eu não faria uma empresa sem sócio. Eu já falei isso com o Marcelo também corrobora dessa ideia. Vocês compactuam com essa ideia. É, porque a gente precisa se complementar. Pô, seria muito difícil e muito frustrante você querer ser bom em tudo. Então, quando você... eu olho pro autoconhecimento sob essa perspectiva. É saber, o que é comigo e o que não é comigo. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Autoconhecimento é saber sobre o que você vai dizer não. Eu acho que autoconhecimento está muito conectado à coragem, à maturidade e ao estudo, né? Tu tem que se estudar. Dizer eu tenho medo. Exatamente. Dizer assumir isso as coisas. Mas isso é coragem. Ou isso daqui eu vou ficar bom, então eu vou focar nisso, é aqui que eu quero ir. E ter certeza no que você quer ir, brigar por isso até o final. Isso é autoconhecimento. Exatamente. Então é interessante que a pessoa que quer trabalhar o autoconhecimento trabalhe muito a maturidade, como aceita os nãos, os sims, né? As intempéries da vida, né? Pois é. Mas isso que tu falou é legal da questão do estudar, porque não é só o estudar como propriamente tu disse, né? Não é só estudar pra ficar bom, de repente é estudar pra saber que aquilo não é pra você. Exato. Eu já fiz várias coisas assim, tirando formação oficial, assim, que você vai à faculdade, MBA, pós-graduação, um monte de curso de coisas assim. Por exemplo, eu já fiz curso pra fazer investimento na bolsa. Eu detestei. Eu não quero mexer com isso na minha vida. Eu não quero, não gosto. Mas eu conheço pessoas que são muito boas e eu contrataria elas pra fazer isso pra mim. Tu tem o conhecimento básico, mínimo, pra entender pra ter uma avaliação crítica. Exatamente. De quem eu chamaria pra fazer isso comigo. Isso é muito rico, né? E aí a gente entra na parte do CEO, do líder, que é o que a gente estava conversando até tem outro episódio do Conversa de CEO aqui que a gente fala sobre liderança, né? E a gente fala justamente sobre isso, sobre tu ter o conhecimento, não vou chamar de básico, mas de suficiente para saber o que a ferramenta te entrega, né? Seja essa ferramenta física, pessoas, ou ferramenta técnica, né? Exatamente. Então a gente falou de visão, a gente falou de autoconhecimento, e aí agora a gente tem que falar de comunicação, porque essa aqui eu quero muito ouvir a tua visão de como se desenvolve essa habilidade de comunicação comunicativa. Porque nós temos pessoas que são mais introspectivas, que são mais extrovertidas, que são mais melancólicas, que são mais fleumáticas. A gente tem vários tipos de perfis. Esses nomes são muito legais, né? Eu não sou muito adepto de ficar nos nomes aí, mas tem mesmo. Olha só,
A gente também tem um pré-julgamento do que é se comunicar. Eu vou falar que parte disso... eu fiz faculdade de comunicação social. Exatamente. Então, eu estudei de verdade, eu não ficava no bar, eu era nerd. Eu não ficava no bar. Tirar 8 pra mim é a morte. Eu brigo muito com meu filho por causa disso. Eu ia pra faculdade pra levar a sério. Meu lance era, cara, são 4 anos. Eu quero fazer isso em 4 anos e o melhor possível. E fechar essa fatura. Eu sempre fui assim, ó, meu. É 1 hora daqui até a... Eu não quero passear nesse meio do caminho e me perder. É 1 hora daqui até a praia e vamos acabar com isso da melhor forma. E terminar e tal, e medir o processo. É um barato. E eu tô formando um monstrinho em casa. O Vini vem comigo, medindo combustível, olhando se tá acelerando demais, de menos a velocidade. E a gente vai controlando, enfim. Mas não para ser bom de comunicação, tem cara que fala, mas sou introvertido, sou tímido, e aí isso me impede de ser um bom comunicador. Eu tô aprendendo que eu não preciso acreditar nisso. Entre as experiências de conversar na empresa e tal, tem cara que é tímido, mas quando ele tá só ele e uma pessoa, e ele tá fazendo um treinamento para ensinar um processo, esse cara é maravilhoso. Exatamente. O que é ser bom comunicador? É levar a mensagem pro outro de forma que o outro entenda e execute correto aquilo que a mensagem tá levando para ele. Que leve o conhecimento. Quando a gente tá falando de empresa, tem treinadores aí. Eu morro de vergonha de falar em público, eu já falei isso. E tem gente que não acredita. Mas eu treinei para isso e faz parte do meu trabalho. E uma das coisas que eu tenho que fazer é falar em público, treinar em público, palestrar. E eu tenho feito isso para melhorar. Tenho feito podcast, tenho gravado aqui o Conversa de CEO para melhorar essa habilidade. Treinando. Tô exercitando. Se eu acho que eu vou ser o melhor comunicador do mundo, eu não sei, mas estou agindo para. Né? Outro dia a gente teve um papo cabeça, eu e o Ali aqui, a gente falando do processo de como impostar a voz, de como estar... O Ali usou um negócio que pra mim fez tanto sentido, você vê, um bom comunicador. E o Ali é quieto, não é de ficar sorrindo e gritando e tal. Mas, cara, ele traz umas ideias, numas horas que eu falo, caramba, meu, o Ali vai lá dentro do miolo da gente, né? Você não tem essa impressão que às vezes ele vai lá no fundo? E aí ele falou, é sobre estar presente no processo. Cara, aquilo trouxe pra mim uma visão, sabe? Tá um déjà vu. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. E aí você sente, faz, aí eu olho pra cara dele, ele sorri e fala, fez o que eu falei. Né? Até pra arrancar um sorriso é difícil. Quando ele tá feliz, ele sorri até de pouquinho assim e tal. Mas tem uma comunicação perfeita. Então, ser comunicador não é o cara da piada, que conta piada, todo mundo ri. Também é um bom comunicador. Também é. Mas não é só isso que é ser um bom comunicador. Bom comunicador tá ligado a como ele leva a mensagem, como ele extrai resultado da mensagem que ele levou. Então, você acha que um melancólico não pode ser um bom comunicador? Todos podem ser. Sobre o ponto de vista de um cara que acha que é falar e rir, e dar gargalhada e se envolver com um monte de gente e tal. Não explica nada. Exatamente. Né? Pô, muito boa essa frase. Às vezes o cara fala muito e não explica nada. Então, será que isso é ser bom comunicador? Não, acho que esse é o cara que é extrovertido. Sobre boa comunicação, a gente tem que olhar sempre pro resultado, né? Quando eu falo, o cara é bom em alguma coisa, vamos ver o resultado que esse bom traz. E a gente vai entender como a gente extrai resultado disso. E aí, antes tu falou sobre liderança. O que tu quis dizer com ser uma habilidade importante para um CEO? Porque liderança é uma palavra muito ampla, né? É uma coisa grande, muito grande. Vamos lá. Inclusive, a gente gravou um conversa de CEO. Tá. É álcool, gente. Tá com o tanque vazio. Bebe. A gente gravou falando sobre liderança e nos fugiu do nosso radar falar sobre um pouquinho sobre liderança situacional. Mas eu prometo que a gente vai gravar um outro episódio e a gente vai falar. Deve ter gente que sabe do que a gente tá falando e gostaria. E é um jeito legal de explicar a evolução na liderança. Normalmente, uma sucessão vem disso, né? Vem de uma liderança situacional. Então, vamos lá. Por que eu acho que é obrigatório ter habilidade de liderança no processo de quando você está CEO de uma empresa? Porque aí você já está no nível que você é líderes que lideram outros líderes, né? É o chefe do chefe do meu chefe. Você pode estar em 5 camadas diferentes. Olha a responsa nesse processo de comunicação. Você tem um nível de liderança que você tem que se comunicar, que esse nível de liderança vai se comunicar com outro nível de liderança, e esse segundo nível de liderança vai se comunicar com uma base que vai produzir o que você tem na visão da realidade, é a visão que eu expliquei sobre visão, acontecer do jeito que você queria. Do jeito que tu previu. Já ouviram falar em
telefone sem fio. Telefone sem fio, exato. Imagina a responsa que é, e a gente tem que fazer isso funcionar para chegar lá. Então, o processo de liderança, ele vai estar em 2, 3, 4 camadas, depende do tamanho da empresa, de como é a organização da empresa. E você tem que levar essas pessoas, vender para elas a tua ideia, vender o conceito, fazer elas comprarem a ideia, se integrarem à cultura, levar a ideia para baixo, para o próximo nível, ou para o lado, para o nível parceiro, enfim. E tudo isso funcionar como um reloginho para marcar a hora certinha no tempo, intervalo de tempo correto. Então, preencher essas lacunas é uma habilidade de liderança que tem que ser incontestável. Ele pode ser bom líder, ótimo líder, excelente líder. Líder ruim não pode. Não pode ser. Não, tem que ser do bom pra cima e pensar sempre na evolução. O que eu posso fazer como líder pra melhorar mais ainda? E aí tem as Que tipo de rotina e tal. táticas, técnicas de liderança, né? Inclusive nós temos Aí você pergunta pra episódios mim. aqui, vários 1000 falando sobre esse tipo de assunto, né? Aí você fala, por que o cara CEO ele já é o melhor líder? Não acredito. Você acha que eu sou o melhor líder? Não acredito. Eu acho que tem espaço para evolução e bastante. A gente tem que continuar evoluindo. A evolução é constante, né? O geral ela não acaba nunca, né? Todo dia a gente aprende uma quando coisa você vai nova. parar de ler livro, Roberto? Nunca vai né? acabar, vai morrer lendo. Exatamente. Então é a mesma coisa. A gente evolui, a gente aprende um negócio. Putz, hoje eu falei isso pra você, não falei? Tomei uma decisão que na hora que eu tomei essa decisão eu achei boa. Mas agora olhando, falhei como líder. Eu acho que essa decisão, sabendo o que eu sei agora, ela não é boa. Eu até acho que não é falhar como líder, mas tu tá suscetível a erros e acertos. Errei. Na hora eu achei uma coisa, fazendo uma observação, depois que eu vi funcionando, agora com o que eu sei, Erros faria foram do cometidos, jeito- lições foram aprendidas. lições foram aprendidas, e aí vamos fazer uma pequena alteração aí pra gente consertar fazer um isso. ajuste, né? E aí faz parte do jogo. Isso É faz isso parte aí. do jogo. E, Rô, agora até vou me sentar aqui retinha pra ti, porque a gente vai falar de garra. A gente vai falar de vontade. E aí, Energia. eu quero te ouvir. Porque tu é o Intensidade. cara da intensidade, meu. né? Ixi, Desse rolê. Maria. Meu, nem sei o que falar disso. O que você falaria de mim sobre garra? Eu acho que eu tenho muita garra. Eu acho. É que, na verdade, a parte legal do CEO com garra, do CEO com vontade, é que tu tem o dom, ou poder, ou enfim, pode chamar do que tu quiser, de empolgar as pessoas que estão abaixo ou do teu lado, né? E isso eu acho que é uma habilidade muito importante, porque é quase a força motriz que leva, né? É o start poderoso, né? E aí, quando tu fala de garra, de vontade, e aí a gente usa a palavra aqui, o tesão mesmo, né? Que é a vontade, é querer mesmo, é fazer porque quer, né? Assumiu o cargo porque quis, entrou na empresa porque quis trabalhar. Eu acho isso muito poderoso. E aí eu quero que tu ensine. Porque não é, porque eu já diria o Vander Wildner, né? Músico gaúcho, né? É impossível ser alegre o tempo inteiro. Né? E aí? É impossível estar motivado o tempo inteiro, é impossível acreditar no processo o tempo inteiro, mas mesmo assim tu não pode deixar a peteca cair, né? Não. E a garra vem aí. A garra vem aí, E até em dias ruins, a garra tem que estar, meu. É tanta intensidade, eu não sei, é difícil falar de mim, pra mim, né? Sei lá, tem umas crenças que eu tenho aqui pra falar disso. Mas quem convive comigo que sabe que a intensidade é tanta que até no dia que eu tô mal demais. Eu não vou estar mais ou menos mal e nem mais ou menos bem. Eu tô verdade bem esse bilhete, pra gente. caceta e a gente tá derrubando tudo. Ou eu tô mal pra caramba, mas não importa o que eu faço que nada vai cair. Então, essa intensidade é um lance. E garra. Putz, se eu não vou gostar de fazer um negócio, eu nem pego pra fazer. Porque se for pra fazer, vamos fazer o melhor que dá. Mas nem tudo que eu gostaria pode ser. Tá bom, então você não tem opção, é isso que você quer dizer? Tá bom, se não tem opção, então não tem opção. Faz bem feito também. Exatamente. Pô, pega com vontade, vamos arregaçar pra você ter a possibilidade de ter opções. Se não tem remédio, remediado está Remediado também, está. Então, transforma isso numa oportunidade de criar opções pra sua vida pra você decidir fazer o que você quer e o que você não quer. E eu gosto muito, tem uma frase que eu dei um feedback uma vez pra Sabrina, que é a nossa PO do podcast, que ela tem uma característica que eu admiro muito, que eu admiro muito em ti também, que vocês fazem, mesmo quando vocês não estão no mood,
não deixa a peteca cair. O negócio acontece, não deixa de acontecer. Não pode E eu parar. acho que isso tem muito a ver com garra, né? Com tu saber qual é a tua responsabilidade, tu saber para que me inscrevi para esse processo. Para esse processo, né? E agora vamos até o fim. Então agora a gente vai até o fim. E não necessariamente só tá ligado a ser expressivo, né? Uhum. E às vezes as pessoas falam, pô, esse cara tem gás expressivo, ele pula e tal. É verdade, já perguntaram aqui. Tem gente que fala com a Dai quando a gente tá nos... Mas e aí, meu? É elétrico assim o tempo todo e tal? A Dai responde, fica olhando ele por aqui que você vai ver. Uhum. Mas eu acho que não tá só ligado à expressão corporal. Eu acho que... Não, com certeza. A própria no processo Sabrina, de por pegar exemplo, e fazer. não A Sabrina é é mais pessoa quietinha, mas, tão uma explosiva. produtividade que é Exatamente. impressionante, né? Exatamente. Ai, Rô, eu queria muito continuar falando sobre isso, mas a gente tem que encerrar agora. Muita intensidade, É muita né? intensidade, né? Mas eu queria, antes de encerrar, eu queria recapitular essas habilidades pra... Boa. Eu acho que é legal que o pessoal tenha isso no radar, né? Fique olhando pra isso, quem quiser, anota. Eu gosto muito de anotar em post-it as coisas que eu não posso esquecer. Eu anoto e eu colo em vários lugares diferentes. Cada um tem um jeito diferente de fazer. Usa o que é melhor pra você e faz isso. Né? Mas tem essas 5 habilidades na sua... Que no meu ponto de vista são... Eu escolheria essas 5. Se eu pudesse ter só 5, eu escolheria essas 5. Que é a visão, e aí o ponto de vista da visão de visão de realidade, de transformação de um sonho em realidade. De ser curioso, de né? ser curioso. Autoconhecimento, entender principalmente quais são os seus limites, aonde estão os teus nãos. Estudar, se estudar. Se estudar. Comunicação, né? A arte de levar a informação para ela produzir resultado. E lembrar que tu é responsável pela comunicação que tu emite. Exatamente. Né? Então, a responsabilidade é de quem tá falando, né? De quem tá comunicando, no caso. Né? Liderança, o poder de convencer as pessoas a irem pro mesmo caminho que você tá indo, porque nós vamos chegar lá e vai ser bom. E garra, né, meu? Garra, intensidade, pegar, abraçar o negócio, não largar. Desistir não é uma opção. Exatamente. Os meus mentorados sabem e vão dar um comentário aqui, eles vão falar, meu, não é opção mesmo. Não é uma opção desistir, a gente vai fazer até dar certo e vamos fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem na mão. Porque fazer mal feito, fazer bem feito... Dá o mesmo trabalho. Mentira, fazer bem feito é muito mais fácil. Dá menos fácil. trabalho, não tem a sua. Exatamente. E lembrar que intensidade não é barulho. Intensidade é força que tu coloca, é sentimento, é intenção, né? Intensidade vem de intenção. Muito então, bem. É isso, gente. Valeu. Acabou o nosso episódio de hoje do Conversa de CEO. Quem gostou, lembra de compartilhar esse episódio, né? Nos avaliar lá no Spotify, se inscrever no YouTube. Também a gente tem conteúdo relevante todos os dias nas nossas redes, né? Dá um like pra gente. Dá um like pra gente. Não cancelem o Rogério. De jeito né? nenhum. Compartilha, comenta. E é isso, gente. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Valeu, comandante.